Deus, a substância de toda a forma, de Joel Goldsmith. Sua consciência determina a sua experiência. Você ficará surpreso ante as coisas miraculosas que acontecem a partir do momento em que você conscientiza ser o seu bem um desenvolvimento da consciência individual. A partir do momento em que você não fica mais aguardando a vinda de seu bem daqui ou dali, de pessoa, lugar ou coisa. Ou a partir do momento em que você o aguarda como um fluxo da atividade de sua própria consciência individual. Milagres passam a acontecer a partir daquele momento, e eles realmente são milagres. A multiplicação dos pães e peixes é um exemplo de que ocorre quando, igual a Jesus, você se volta para o Pai, sua própria consciência, e conscientiza que você não pode sair para comprar alimento suficiente para alimentar 4 ou 5 mil pessoas, e que, portanto, ele deve começar a fluir através de atividades de sua própria consciência. Eu tenho visto repetidamente o que acontece às pessoas quando elas se conscientizam de que todo o seu bem não pode vir a elas do exterior e que nenhuma condição externa consegue impedir o curso do seu bem até elas. Você acredita poder existir algo no mundo exterior capaz de impedir que sua consciência se desenvolva e se revele na forma de seu bem? Não existe. O mundo exterior não consegue atingir o interior de sua consciência para governá-la ou afetá-la. As condições externas nos afetam somente quando acreditamos que nosso bem possa vir de pessoas, lugares ou coisas, isto é, de algo externo. Uma vez que reconhecido que o mundo de fora nada tem a ver com o desenrolar de nosso bem, já que nada de fora consegue atingir a sua atividade de aparecer em todas as formas de bem, então não poderá haver qualquer efeito de condições externas em nossa experiência. Todo o reino de Deus está dentro da sua própria consciência. Todo o reino de Deus se desdobra a você do interior de seu próprio ser, e nada, nenhum grupo de pessoas, nenhuma forma de governo, nenhum tipo de economia pode de alguma maneira entrar em sua consciência e impedi-la de expressar o seu bem individual. Como é maravilhoso saber que do início ao fim dos tempos teremos todo o bem de que necessitarmos continuamente a fluir pela atividade de nossa própria consciência, e que o seu desenvolvimento nunca depende de algo que esteja se passando no mundo externo. Você percebeu como pôde Moisés fazer cair maná do céu e retirar água da rocha? Ou como Jesus conseguiu ouro na boca de um peixe? Aquilo foi possível por não ser, em absoluto, uma atividade do exterior. Era o desenrolar da própria consciência que apareceu externamente na forma necessária para o momento. Tanto Moisés como Jesus conheciam este segredo, o segredo de que tudo ocorre dentro da consciência. O Eu Sou aparece como forma. Salomão
também conhecia este segredo. Anos atrás, num antigo livro trazido a mim em Boston, eu descobri a palavra secreta da maçonaria, que havia sido perdida há muito tempo durante a construção do templo do rei Salomão. Estava escrito que naquela época os que elevavam ao grau de mestre maçom recebiam a palavra secreta, a palavra que lhes possibilitariam viajar para qualquer parte do mundo e que esta palavra-chave identificá-los-iam como mestres. A palavra foi perdida e, como não é mais usada na maçonaria, ela não é um segredo. Realmente, poucos são os maçons que sabem algo a esse respeito. Porém, o autor daquele livro, após muitos e muitos anos de pesquisa, descobriu que a antiga e perdida palavra secreta dos mestres maçons era "Eu sou". Eu sou é aquela antiga palavra, e se os construtores daquele templo a tivessem conhecido, ela lhes teria garantido, onde eles estivessem, as maiores regalias, aquelas de um mestre maçom. Este foi o segredo de Moisés, o segredo de Salomão e o segredo de Jesus. Eu sou. Deus é a minha própria consciência. Deus é a consciência individual. E onde eu estou, Deus está. Portanto, onde quer que eu esteja, o meu bem se manifesta. Se desço ao inferno, nele te encontras, porque se eu estiver lá, Deus estará lá, e meu bem se manifestará lá. Para onde irei a fim de me subtrair da tua presença? Como poderia eu sair de minha própria consciência? Enquanto eu estiver consciente, isto não poderá ocorrer. E é esta própria consciência, a atividade desta consciência que constitui o meu suprimento, as minhas oportunidades, a minha sabedoria, que me orienta e dirige. É bastante poético dizer: Ele está mais próximo que a respiração e mais perto que as mãos e os pés. Ou, o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. Porém, nós precisamos mais do que poesia, mais do que beleza de expressão, para nos tornarmos concretamente cônscios de Deus, da natureza de Deus e da atividade de Deus em nossa experiência individual. Quando você se habituar com a ideia de que a atividade de sua consciência lhe aparece em todas as formas de bem, será capaz de dar o passo seguinte e se conscientizar de que a atividade de sua consciência aparece como a saúde de seu paciente. Como há somente uma consciência e como um Deus é a maioria, então o seu contato com a consciência, sua conscientização de que a atividade de sua consciência aparece em todas as formas de bem, faz com que esta atividade apareça como a saúde e a harmonia de seu paciente. Isto é o que faz com que as práticas metafísicas sejam possíveis. Seja qual for a prática metafísica empregada para atingir um fim desejado, ela não consiste em uma transferência de pensamentos de um a outro indivíduo. Não se trata de uso de uma mente sobre a outra, embora existam muitos praticistas que pensem que estas atividades humanas de sugestionar ou influenciar os outros
são parte da prática metafísica. Na realidade, não são. Se tais pessoas compreendessem a prática metafísica, prontamente veriam que é a própria conscientização de unidade com Deus, que aparece como a saúde e a harmonia de seus pacientes. Não é o poder de vontade, não é o desejo do praticista de que o paciente fique bom, não é um praticista sugestionando um paciente. Você está bem e está ciente disso. Nada disso é parte da moderna prática metafísica. Unidade consciente. A prática metafísica consiste da consciente unidade com Deus, por parte do praticista, que aparece externamente como sua saúde, riqueza, sucesso e também como o bem daqueles que a ele se dirigem. O contato é feito quando uma pessoa pede ajuda ao praticista, seja para si mesma, seja para algum parente ou amigo. Você me ajudará? Ou você ajudará o meu filho? Ou você ajudará o meu amigo? Basta isso. Isso é o suficiente para estabelecer a unidade da consciência, trazendo o necessitado à consciência do praticista. E tudo que tornar lugar como atividade desta consciência será externamente expresso como harmonia e plenitude do paciente. Em outras palavras, seria fácil tornar a sala repleta de pessoas em minha consciência, como seria fácil para algumas delas ou todas elas se manterem fora. Isto é o que acontece quando observamos uma, duas ou três pessoas sendo curadas e você fica imaginando o porquê de as outras 6 ou 7 não receberem a cura. Aqueles que se curaram estavam de alguma maneira ligados ao praticista, estavam sintonizados nele, unos com ele, por simpatia ou por outra razão, de forma que se fizeram parte da consciência dele. Os outros, que não receberam a cura, provavelmente se sentaram pensando: eu gostaria que ele pudesse fazê-lo, mas será que ele pode? E com tal atitude se mantiveram do lado de fora. Na verdade, somente na crença é que eles se mantiveram fora. Mas é desta maneira que não puderam se beneficiar com a atividade da consciência do praticista. Não é que a pessoa, o paciente ou o estudante necessariamente se faça uno com a consciência pessoal do praticista, mas sim uno com a verdade. Ele se coloca mais ou menos na conscientização de que eu sou uno com a verdade, eu sou uno com a consciência da verdade, eu sou uno com a verdade que está aparecendo na forma deste praticista ou deste mestre. Isto significa estar uno com a verdade, e não uno com a personalidade ou mente do praticista, uno com a verdade do indivíduo, com a consciência espiritual do indivíduo. E naquele senso de sintonia, de unidade, as curas ocorrem. Quando você passar a conhecer que a verdade é a sua consciência individual e que a atividade desta consciência aparece externamente como a harmonia do seu ser ou como a harmonia de todos que se dirigem a seus pensamentos, então começam a surgir as curas. A cura é a prova desta mensagem, ou alguma mensagem, ser verdadeira ou não. O modo como esta mensagem é apresentada nada tem a ver com o fato de ela ser ou não verdadeira.
se for verdadeira, deve resultar em harmonia e paz, em saúde, alegria, prosperidade e plenitude, ao menos em alguma medida em sua experiência individual e na experiência daqueles que o procuram solicitando ajuda. Esta constitui a prova de que a mensagem é verdadeira. A função da verdade é dissipar a ilusão dos sentidos, e no momento em que nos colocamos neste caminho e compreendemos esta verdade, é esperado que iniciemos o trabalho de cura. Como poderia alguém falhar na realização das maiores obras após ter entendido ser a atividade de sua consciência individual aquilo que aparece externamente como a saúde e harmonia do universo que o toca? Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. Mateus 17, 18. Fim.